Olá, moçada, vamos aqui à nomenclatura de mais alguns álcools, mas na verdade mais alguns exemplos, né, onde fica evidenciada aí em especial a regra de nomenclatura da IUPAC. Tudo bem? Então nós temos aqui mais alguns álcools de cadeia ramificada. Tudo bem? As regras são as mesmas, tá? Primeiro passo, escolher a cadeia principal. Tá? Isso é importante. No caso de um álcool, a cadeia principal necessariamente precisa ter esse carbono que tem a hidroxila. Tá? Segundo passo, numerar os carbonos da cadeia principal. E aí, nesse caso, a prioridade é dada sempre para o grupo funcional. Tá? Lembra que a regra é essa. Prioriza o grupo funcional. Não tem ou está no meio, aí tu prioriza insaturação, né, que é a ligação dupla ou tripla. Não tem ou está no meio, aí tu prioriza a ramificação. Tudo bem? Essas regras continuam valendo do mesmo jeitinho. Então aqui nesse caso, nesse caso aqui eu acho que ninguém vai ter dificuldade na cadeia principal, né? Essa retona aqui mesmo. Aí para numerar, se eu começar pela esquerda, 1, 2, 3, 4. A hidroxila dá no carbono 4. Se eu começar pela direita, 1, 2, 3. Hidroxila no carbono 3. Então a numeração correta é essa que começa a partir da extremidade direita. Tá? Porque está mais próxima do grupo funcional. Tudo bem? A prioridade é o grupo funcional. Então aqui tem uma ramificação metil, e ela está no carbono 5. Então eu digo 5-metil, tá? Tem mais alguma ramificação? Não. Então agora vem o nome somente da cadeia principal. Aqui nós temos 6 carbonos, o prefixo X, são somente ligações simples AN, tá? Tem uma hidroxila, o sufixo OL. E a hidroxila está lá no carbono 3. Tá? Então aqui nós temos o seguinte, a cadeia principal é o hexan 3-OL, tá? Só que lá no carbono 5 tem um radical metil. Tudo bem? Vê que segue a mesma regrinha, as mesmas regras lá dos hidrocarbonetos, né, dos aletos. Aqui, ninguém vai ter dúvida que essa parte aqui vai estar na cadeia principal. Né? Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A dúvida aqui é, vem reto ou desce? Tá? Se descer, vão ficar somente duas ramificações. Esse isopropil e o metil. Tá? Se eu seguir reto. Se eu descer, olha quantas ramificações ficaram. 1, 2, 3. Portanto, havendo mais de uma possibilidade com o mesmo número de carbonos, opta-se por aquela que for a mais ramificada. Tudo bem? Então essa é a cadeia principal. Bem aqui nós temos uma ramificação metil, outra metil e aqui um etil. Tá? Numerar. Se eu começar aqui pela direita, 1, 2, 3. Hidroxila no carbono 3. Pela esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. Então, novamente começamos pela extremidade direita, porque aqui está mais próxima do grupo funcional. Certo? Então vamos lá. Tem radical metil, tem radical etil. Primeiramente citamos etil, ordem alfabética. Então ficou 5, etil, ordem alfabética, sempre no caso da IUPAC. Aí nós temos 4,6 dimetil. Tá? Vê que o etil veio primeiro. Eu considero o E do etil e o M do metil, não o D do di. Tá? Esses prefixos di, tri, tetra não contam na ordem alfabética. Então, 5-etil, 4,6 dimetil e agora vem o nome somente da cadeia principal. Tá? São 7 carbonos, et. Somente ligação simples, an. Sufixo ol, porque tem uma hidroxila. Tá? E essa hidroxila está no carbono 3. Então, 3-ol. Tudo bem? Outro exemplo. Nesse exemplo, vejam que nós temos uma ligação dupla. Temos ramificações. Temos a hidroxila. Tá? Mas a prioridade é para o grupo funcional. Lembra dessa ordemzinha aqui, gente? A prioridade é para o grupo funcional. Quando não tiver ou tiver no meio, aí nós priorizamos a insaturação. Dupla ou tripla. Se não tiver ou tiver no meio, aí que eu priorizo ramificação. Tá? Vê que nesse caso tem ramificação, dupla e a hidroxila. A prioridade é para a hidroxila. Então,
Eu vou começar numerando aqui pela esquerda, porque é a extremidade mais próxima da hidroxila. Tudo bem? A prioridade foi dada para a hidroxila. Tudo bem? Então aqui nós temos, vamos lá, tem um radical etil no carbono 3 e um metil no carbono 4. Como chamamos? 3-etil. Por que o etil vem primeiro, gente? Ordem alfabética. 3-etil, 4-metil, certo? Aqui quer dizer que tem um radical etil no carbono 3, tem um radical metil no carbono 4. Na hora de citar, ordem alfabética. Tudo bem? Cadeia principal são 5 carbonos. O prefixo pente. Tem uma ligação dupla, tá vendo? Tem uma ligação dupla lá no carbono 4. Então, 4-en. Tá? En significa uma ligação dupla. Tá? Entre os carbonos 4 e 5, colocamos o número menor, o 4. E tem uma hidroxila no carbono 2. Então, o nome desse composto ficou 3-etil, 4-metil, pente, 4-en, 2-ol. Tudo bem? Esse aqui, o detalhe desse exemplo aqui é o seguinte, gente, ó. Se eu começar numerando pela esquerda, 1, 2, 3, hidroxila no carbono 3. Se eu começar pela direita, 1, 2, 3, hidroxila no carbono 3. Tá? Então vejam que a hidroxila, né, o grupo funcional, está bem no meio. Então prioriza a ligação dupla ou tripla. Não tem, prioriza ramificação. Tá? Então nesse caso aqui, gente, não tanto faz não. Necessariamente eu estou numerando a partir da esquerda, começando pela extremidade mais próxima, né? que é a esquerda aqui, mas é mais próxima do metil. Tá? Mas por que do metil, se isso aqui é um álcool? Porque a hidroxila está equidistante, a hidroxila está bem no meio. Tudo bem? Então, se a hidroxila estiver no meio, prioriza a insaturação. Se não tiver ou estiver no meio, prioriza ramificação. Então o nome desse composto ficou 2-metil, e aí a cadeia principal. Tá? São 5 carbonos, o prefixo pente, só tem ligações simples, o infixo an, tem uma hidroxila no carbono 3, 3-ol. Tranquilo? Vejam? Então, a prioridade para numerar a cadeia de um álcool é a hidroxila. Mas se ela estiver bem no meio, aí eu passo a prioridade para a insaturação. Se não tiver ou estiver no meio, prioriza a ramificação. Ficou claro? Muito bem. Outro exemplo aqui, né? Esse exemplo é fechado. E tem a hidroxila e tem o radical metil. Segue a regra normal, tá, gente? Isso aqui é o ciclohexanol, só que tem o radical metil. Começa pelo carbono da hidroxila. 1. E aí eu vou ou no sentido horário ou anti-horário, de modo a encontrar as ramificações nos menores números possíveis. Ah, então aqui ficou 1, 2, 3. A numeração nesse caso é no sentido anti-horário, tá? Porque assim o radical metil fica no menor número. E aí segue normal, tá, gente? O nome desse composto, 3-metil, ciclohexanol. Eu nem preciso dizer hexanol, porque a hidroxila vai estar sempre no carbono 1. Mas se disser, não tem nenhum problema, não está errado não. Tá? Tudo bem? Gente, e por último, eu coloquei aqui uma observação, gente, para dar uma ênfase no que eu estou falando desde o início que eu comecei a falar aqui de álcool. Tá? Quando é que nós identificamos que é um álcool? Quando tem hidroxila em carbono saturado. Tá? O carbono onde está a hidroxila tem somente ligações simples. Tudo bem? Todos os álcools foram assim, inclusive os álcools insaturados, tá, gente? Essa cadeia tem ligação dupla, mas o álcool não está nesse carbono. Onde a hidroxila está é no carbono saturado. Então, álcool, hidroxila no carbono saturado, tá? Se eu tiver a hidroxila num carbono de dupla, isso não é álcool, é um enol. Fácil de saber, en, dupla, ol, hidroxila. Então, hidroxila num carbono de dupla, tudo bem? Isso é um enol. E quando nós tivermos uma hidroxila num carbono aromático, diretamente no carbono que faz parte de um anel benzênico, de um anel aromático, isso é um fenol. Fenol não é álcool, enol não é álcool. Álcool é quando tem hidroxila em carbono saturado. Tudo bem? Na sequência falaremos de fenóis e enóis. Ok?